Salve, salve, futurista! Está começando agora o Profissões do Futuro, o podcast que você vai desbravar novos empregos e tecnologias que vão mudar nossa visão de como é que será o futuro daqui para frente. É isso mesmo, eu sou Zeca Nunes e você pode se inscrever gratuitamente para acompanhar todos os nossos episódios aqui diretamente do seu agregador de podcast preferido e também pode acompanhar a gente ao vivo aqui diretamente pelo YouTube. Links na descrição. Tá, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre esportes. Tanto os esportes quanto os e-sports. Esportes eletrônicos, os jogos, os games que estão realmente crescendo e ganhando o mundo. E a gente vai falar um pouco sobre essas revoluções que eles estão causando aqui no nosso planeta. Beleza? Esse é o nosso assunto primário aqui. E aí eu vou desdobrar em algumas outras entendimentos e análises que a gente vai fazer a respeito de esportes também, inclusive sobre Olimpíadas. Tem um assunto interessante pra gente trazer e fazer esse paralelo. Beleza? Bom, antes de a gente começar oficialmente aqui o nosso episódio de hoje, deixa eu só trazer aqui um recadinho rápido para quem está participando aqui da live, né? Talvez você está vendo no replay, talvez você está vendo aqui, ouvindo no podcast, seja muito bem-vindo. Então saiba que hoje, dia 24 de janeiro de 2023, e agora pontualmente meio-dia 34, que a gente sempre começa aqui nossas lives, nossos artigos, entrevistas, sempre a gente tem alguma coisa aqui no YouTube. E a gente faz a postagem disso nos podcasts, beleza? Para quem está assistindo, né, também não esqueça aí de já se inscrever aqui no canal e ligar o sininho. É muito importante você ligar o sininho para receber as notificações e realmente estar junto com a gente, acompanhando na live aqui. Beleza? Aproveitando, me segue lá no Instagram, né, lá no @ProfissãoCloud, você segue a gente por lá. E você pode também me encontrar no Instagram através do @zecanunes.com.br. Tudo bem? Então esse é o nosso Instagram. E você pode mandar seu salve, seu recado por lá também. Bom, então vamos lá. Eu sempre procuro embasar, né, esses meus comentários através de acompanhamento de notícias, artigos, blogs, redatores, escritores e tudo mais, né? Então eu já estou separando aqui alguns materiais que eu andei consumindo para você ter o acesso a essa fonte também. É sempre importante a gente citar a fonte, né? Respeitar o trabalho daqueles que trabalham, aqueles que duramente escrevem e editam esses textos. Bom, começando então o nosso papo de hoje, o que eu quero trazer aqui a respeito dos jogos é que realmente nós temos uma transformação muito grande acontecendo nessas empresas, principalmente nas empresas que televisionam essas modalidades, né? As empresas que transmitem esses jogos, as empresas que, por exemplo, no caso da FIFA, né? Aqui fizeram toda a tecnologia para fazer o VAR, né? O famoso VAR lá, que o cara faz lá o sinalzinho, pá, e começa a pegar os detalhes lá. Então tem muita revolução acontecendo nessa área e a gente não pode ficar de fora. A gente tem que estar atento, sabendo o que está acontecendo, porque isso é o que vai ditar o que vem por aí. Então, como já disse, a FIFA usando o VAR e transmitindo também a Copa online. Não eram somente os canais, né, os canais mais famosos aí que estavam transmitindo os jogos, não, além da Rede Globo, além do Casemiro, né, também estava fazendo as transmissões, mas a própria FIFA também estava transmitindo os jogos digitalmente. E legal. Aí você vê, por exemplo, uma que eu não conhecia, uma empresa chamada VEO, V-E-O, né? VEO. Ela está utilizando tecnologias avançadas para poder criar esses jogos, acompanhar de jogos reais e criar os jogos virtuais, usando tecnologia como machine learning, usando visão computacional para identificar tudo ali, e com isso estão criando uma rede neural. O que essa rede neural faz? Através dela, ela é bastante profunda, ela tem muitos detalhes, muitos movimentos, muitas sutilezas ali, que ela consegue criar automaticamente destaques na tela, falando lá de alguma falta, uma possível falha ali
da bola que foi para fora, mas não foi contabilizado como foi para fora. Ela faz também contagem de chutes a gol, ela também faz uma série de trabalho. Por exemplo, velocidade da bola, esses detalhes assim, nossa, ele consegue fazer tudo. Então ele começa a jogar na tela informações que nem o técnico está vendo, nem os bandeirinhas, nem o juiz estão percebendo, ele começa a jogar na tela essas informações importantes aí. Então, diretamente da transmissão, melhor posição do jogador, análises específicas de posição, se o cara está certo mesmo na posição dele, se vai estar impedido, se não. Então tem um monte de coisa bacana que essas tecnologias começam a trazer. E aqui, por acaso, uma publicação portuguesa, diretamente do Sapo. O Sapo é um dos sites mais acessados lá em Portugal, né? Então ele tem realmente, a galera da redação deles são muito boa, mas a linguagem que está em português, você entende que eles não escrevem exatamente como o português Brasil, né? E aí eles estão falando aqui, empresas como a Via atualmente lideram os custos de transformação digital. Então eles estão gastando dinheiro mesmo, investindo muita grana para poder trazer essas tecnologias, machine learning, visão computacional, processamento de fluxo, reduzir a divisão digital entre atletas amadores e profissionais. A View não só criou uma experiência semelhante à transmissão, mas para espectadores de desportos amadores, como também construiu uma rede neural profunda que permite criar automaticamente destaques a partir de transmissões de vídeo. Isso permite aos jogadores, treinadores e recrutadores encontrar facilmente jogadas-chave, melhores táticas e compartilhá-las para uma forma que antes não era possível. Então, bem curioso, né? O tanto de tecnologia que eles conseguem trazer simplesmente analisando os jogos. Então, essa é uma das empresas que estão realmente colocando grana, investindo pesado nisso para trazer uma nova experiência para quem está assistindo, para quem está consumindo esse tipo de esportes, consumindo através da televisão, né? Aqui ele fala o número dos bilhões, são mais de 5 bilhões de pessoas assistindo futebol, né, nos jogos. E mais de 500 bilhões de dólares movimenta essa indústria televisiva. É muito dinheiro. E agora essa migração de televisão, que é algo, né, unilateral, para uma coisa mais intuitiva, mais interativa, que é o mundo da tecnologia. Através do seu celular você consegue assistir, ou do Smart TV você consegue aplicar coisas ali, ou assistir através de canais como o próprio YouTube. Então isso tem feito assim, uma diferença muito grande. E aí ele também segue falando que as grandes empresas, as grandes instituições, por exemplo, do basquete, né? Nós temos a NFL, também tem investido muito dinheiro, muita grana mesmo, e também a Bundesliga, que aí também faz parte dos esportes, mas é futebol, né? E aí essas ligas, Bundesliga e NFL, começam a utilizar também transmissões de vídeo, os wearables, né? Que são aqueles dispositivos vestíveis. É uma tradução bem estranha, mas, por exemplo, esse próprio reloginho, né? O reloginho que conta os passos, que interliga com o seu celular, que mostra as informações de saúde, batimento cardíaco e essas coisas todas. Esse é um dispositivo vestível, mas existem outros também, né? Que você pode pôr na testa, pode pôr no coração, pode pôr no pé, pode pôr em vários lugares aí. Tem roupas hoje que já tem todos os sensores aplicados no seu corpo, e através disso ele consegue medir coisas que antes não eram possíveis. Por exemplo, temperatura do jogador, a hidratação do corpo dele, se está adequada, né? Se realmente ele não está fadigado, se ele não está cansado, a respiração não está muito ofegante, será que não é o momento de retirar ele para dar uma descansada e botar de novo, ou trocar mesmo? Será que ele não vai sofrer uma lesão se der continuar nesse ritmo maluco que ele está empregando no jogo? Aí ele fala também sobre sensores IoT, né? Olha só, sensores IoT, o que é isso? São pequenos sensores, ou grandes, depende, né? Mas geralmente são pequenos sensores que estão comunicados ao vivo com a internet, ou com algum receptor, né? Então, por exemplo, você pode colocar o sensor numa bola. Você põe o sensor na bola e consegue descobrir qual que é o trajeto da bola, qual que é a velocidade da bola, qual que é a intensidade do chute, qual que é o vento, e tudo isso começa a aparecer, dados que visualmente ali fica difícil. Talvez com inteligência artificial, com a questão na tela ali, né, aquele mapeamento, tá? Você tem uma série de informações como o VAR já faz. Agora com o sensor dentro da bola, você sabe até qual que foi a força
né, os quilojoules que foram empregados pelo pé do jogador naquele tiro de meta. E IoTs também estão sendo empregados no campo, para você ter uma noção. Se está chovendo, ele vai ver a saturação de água, vai ver também a temperatura do campo, nossa, uma série de outras informações que são muito relevantes e em tempo real. Isso é tudo muito útil para quem está ali cuidando, para o técnico, né, para o treinador, que está acompanhando as melhores jogadas. É tudo muito útil para ele poder fazer as próximas decisões. O que será que eu vou colocar agora? Qual que é o melhor jogador com essas condições? Quem que tem mais experiência aqui, né? Assim como o Ayrton Senna tinha experiência em pista molhada, quem que é o melhor jogador aqui para pista molhada? Vamos colocar um sapato diferente nele? Pois bem, e aí vai tendo essa série de inovações aparecendo para poder ganhar esse mundo. Então, olha só como a coisa tá mudando, né? Tá se desenvolvendo. Tecnologias nunca antes empregadas agora começam a fazer parte do nosso dia a dia. O VAR já não é mais novidade para ninguém. O cara fez o sinalzinho lá na tela, rapidamente a gente já sabe que o VAR vai ser ativado, eles param o jogo, ficam esperando ali, e é oficial ali o que saiu. Tem juiz lá dentro atrás de tecnologia, né? Atrás da tecnologia tem bons juízes também para avaliar o que o VAR mostra. Então esse é um pouquinho, né, de inovação que está acontecendo e com velocidade. Certamente você já viu boa parte dessas e algumas talvez não, mas agora eu sei que você está super antenado para poder perceber essas sutilezas, essas informações que vão pulando na tela, dados, análise e tal. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência e certamente você vai se impactar com isso. É muito bacana. O próximo assunto que a gente vai trazer aqui é a respeito dos esportes, né? Uma coisa são os esportes, que você já conhece bem, né? Que são os esportes olímpicos, que são os esportes... Então, a Olimpíada acho que começou na época lá do Coliseu, lá, que tinha lá os esportes, os caras tinham que sair correndo do leão. Então começou ali o show, né? Começou ali, ó, o povo, pão e circo, é o que César falava naquela época, entretia o povo e ganhava sua soberania, sua autoridade frente àquele povo lá, né? Dando bastante diversão para eles e alimentando, esse era o ponto lá. E depois daquilo desdobrou, sei que virou as Olimpíadas hoje, muito mais sério, sem morte, sem sangue, por favor, né? Mas tem muitos esportes legais. Tem, além do futebol, tá presente na Olimpíada, tem os esportes mais emblemáticos lá também. Tem alguns que são bem inovadores, tem os esportes do inverno também, que é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, porque não tem neve, mas também tem lá em outras regiões as Olimpíadas de Inverno, então temos as Olimpíadas normais, e aí tem também o tal do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, que até certo tempo, deixa eu pegar aqui no material da minha colinha, então existia uma notícia bem interessante aqui, sobre... Atletas e cyberatletas se dividem sobre e-games nas Olimpíadas. E a notícia é porque Paris, agora que vai ser a próxima sede da Copa, né? Das Olimpíadas, ela ventilou uma possibilidade de haver, né, alguns jogos eletrônicos presentes na Olimpíada. Isso é muito novo, isso sem dúvida é muito inovador. E agora eles estão simplesmente seguindo essas novidades que recentemente o skate entrou, né? Até eu brinquei aqui com o nosso amigo Gleidson Skateboard, que o skate agora já é uma das novas aqui, modalidades inclusas. O skate, a escalada esportiva e o surf agora entraram oficialmente através do COI, no Comitê Olímpico, como modalidades nas próximas Olimpíadas. No Japão, beisebol, softball e karatê voltam a valer medalha, mas grandes novidades ficam por conta da inclusão da escalada esportiva, skate e o surf, para tentar atrair e, mais do que isso, fidelizar o público jovem de hoje, que já não mais vão ver o Michael Phelps nem o Usain Bolt para ficarem dois exemplos de extremo sucesso na Rio 2016. Então tá aí. Interessante falar disso porque se tem novidades a gente está sempre atento, se está atento então tem tecnologia com certeza porque foi ventilada essa possibilidade. E aí ele fala sobre principalmente o LoL, o League of Legends, ou conhecido como LoL,
foi um dos esportes que foi ventilado a possibilidade de participação na próxima Olimpíada de Paris em 2024. Então eles têm mais de 100 milhões de usuários, jogadores ali cadastrados e ativos na plataforma, e essa movimentação, esse barulho, esse número tão impressionante, na verdade são 100 milhões de jogadores ativos na plataforma, salvo aqui o ajuste, né, da informação, e esse número chamou a atenção inclusive do Comitê Olímpico, que aí ventilou essa possibilidade deles trazerem a modalidade para a Copa também. Isso acabou para a água, né? Olha só o que aconteceu na outra reportagem. O COI descarta jogos eletrônicos tradicionais em Olimpíadas. Tradicionais, entre aspas, ele coloca, realmente, são jogos bastante povoados, populados, né, por muita gente, 100 milhões de pessoas jogando o LoL. E aí, é muita coisa. E aí ele fala, a entrada do skate, escalada e surf nos últimos Jogos Olímpicos, a chegada do breaking para Paris, o COI se antecipou sobre esportes eletrônicos, porém sem data definida e sem os tradicionais jogos como League of Legends. Não vai ter, só vai ter os jogos legais novos aqui, né? Skate, escalada e surf e só. Não vai ter o League of Legends. Eles veicularam isso aqui no mês de março de 2022 para quebrar essa expectativa, né? Que realmente não vai rolar, pelo menos na Olimpíada. Mas essas empresas, esses jogos já fazem muito show aí, né? Já fazem muitos campeonatos super bem produzidos, que são verdadeiros shows, que levam artistas famosos, que lotam estádios, que lotam metaversos inteiros para a galera fazer esses jogos acontecer. Então é muito bom. Só que ainda, até por questões de não ser um esporte que utiliza o corpo, né, não utiliza assim resistência física, né, não utiliza, sei lá, essas coisas mais direcionadas ao físico, eles acabaram cortando, né, enterrando essa possibilidade de colocar os jogos, pelo menos agora. Os jogos não, os games, né, os e-sports. Então isso é por hora, mas aí a gente tá vendo, vai que tem um desdobramento pela frente aí, a gente não sabe. Guilherme também colocou uma informação interessante. Preciso ser especialista em alguma área ou pode ser algum generalista em cloud? Boa pergunta do Guilherme Gomes. Deixa eu trazer essa informação, porque isso vale muito a pena a gente deixar muito claro agora. Quando você está trabalhando na área de TI tradicional, é muito comum você ser aquele cara que entende um pouco de tudo. Porque precisa, né? O cara até tem que trocar lâmpada, o cara tem que passar fiação, tem que saber um pouco de tudo mesmo para conseguir desenrolar e chegar do outro lado, sair, né, com a solução lá do outro lado. Então esse é o grande ponto. Você precisa ser um pouco generalista. Em cloud, você tem uma trilha importante para conhecer o básico, para conhecer a base, e aí sim você vai conseguir se especializar. Então eu não direciono você simplesmente, eu até falei exemplos em outro podcast a respeito de segurança, cibersegurança. Segurança da informação é uma área que está crescendo pra caramba, tem muitas vagas, paga-se muito bem também. Só que você ser um cyber security man, você precisa conhecer a base. Você não vai conseguir aplicar segurança em algo que você não conhece. Muito simples, né? Vamos falar da segurança predial, um cara que é o vigilante ali, se ele não conhecer onde que é a garagem, onde que é o muro, onde que tem grade, onde não tem, ele não vai conseguir aplicar segurança e nem vigiar nada. É basicamente um exemplo bem simplinho aqui para a gente ilustrar essa informação. Agora, o generalista em cloud, não tem como ser generalista em cloud. Você é especialista sim, você vai aprender, você vai estar utilizando toda a mentalidade, o mindset de cloud computing para colocar soluções no ar. Então esse é um grande ponto. Dificilmente você vai ser um generalista. Mesmo uma pessoa que sabe, eu sou multi-cloud, eu conheço 10 nuvens e tal, mas ele acaba sendo especialista em alguma coisa, ou em infraestrutura, ou em dados, ou em inteligência artificial, ou em banco de dados, ou então alguma coisa ele vai acabar pegando, porque ele vai gostar. No caso, Reginaldo mesmo está colocando aqui. Tô amando essa área de security. Reginaldo esse que já fez toda a trilha, já virou arquiteto em cloud computing e agora ele está conhecendo uma nova área que essa base ajuda e muito, né, ele conseguir entender isso, que é a área de security. Muito bacana, Reginaldo, que bom que você está curtindo aí. Vamos que vamos, então esse foi o nosso podcast de hoje, realmente
muito importante a gente trazer essas informações. Eu gosto de ficar sempre atento a essas coisas que estão acontecendo. É bom que você fique ligado, se você gosta de esporte, é conectado com o esporte, acompanha tanto os esportes quanto o e-esportes, né? Os esportes eletrônicos. Então é bom a gente perceber agora para onde é que está indo os esforços dessas grandes empresas, onde é que estão indo o investimento, a grana, onde é que a coisa está se movimentando, para você ficar antenado. A transformação digital está acontecendo e você não precisa ser só o cara que está aqui atrás da televisão assistindo, não. Você pode ser protagonista, você pode fazer parte de uma dessas empresas e aí sim ajudar o mundo a ficar um lugar melhor, mais divertido, mais interessante, mais interativo. Muita coisa pode ser melhor. Beleza? Então coloca aqui na descrição do podcast, nos comentários, se você tem algum assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui no podcast também. Fique à vontade, tá? Então, saiba que a gente está sempre antecipando as coisas do futuro com o que a gente está vendo e identificando por aqui, porque certamente isso aqui direciona bastante para onde que as profissões do futuro vão se direcionar. É isso que a gente quer trazer com toda tranquilidade para você aqui. Beleza? Então é isso. Eu quero você nesse mercado, entendido, acompanhando e trabalhando para esse mercado, sem dúvida, vai ser muito bacana. Então é isso. Se você tá aqui ouvindo através do Spotify, né, já pega, não esquece de acompanhar nosso canal lá no YouTube também. A gente faz ao vivo aqui, você pode interagir, participar, fazer o comentário que nem a nossa galera tá fazendo aqui. E é só alegria. O Jess escreveu na área aqui no finalzinho aqui também, ó, por exemplo. Tenho que apontar esse detalhe, que se existe essa tecnologia, Copas antigas, né, um exemplo, não existiriam. La mão de Dio. Pois é, né? É verdade. Se tivesse essas tecnologias naquela época, certamente muitos resultados, né, já teriam sido contestados e muita coisa teria acontecido. Então é isso. Muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua interação, por acompanhar aqui até o final o nosso podcast de hoje. Obrigado mesmo pela sua audiência. Show demais. E agora espero você no nosso próximo episódio. Te vejo lá então. Até mais.